Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para nossa aula de hoje. E como eu tinha falado para vocês ontem, naquela correção da nossa atividade avaliativa, eu estarei falando com vocês aqui na continuidade do lucro real a respeito do PIS e da COFINS, tá? Dentro do lucro real. Primeiramente, falar para vocês a questão da cumulatividade e da não cumulatividade. Já falei em sala de aula sobre isso várias vezes com vocês, mas é sempre bom frisar e relembrar essa diferenciação, tá? Então, para iniciar o estudo das contribuições para o PIS e para a COFINS, lembrando que o PIS é o Programa de Integração Social e a COFINS é a contribuição, tá pessoal? É a COFINS e não o COFINS, tá? A contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, pessoal, tanto o PIS quanto a COFINS, eles são contribuições, tá? Não são impostos, são contribuições que tem o recurso destinado à Seguridade Social, tá? Então, como eu já falei para vocês, quando a gente fala em Seguridade Social, não é só a Previdência, só o INSS, não. É também algumas contribuições, como o PIS, como a COFINS e a própria CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Todos esses recursos são destinados à Seguridade Social, Então, primeiramente, faz necessário conhecer o conceito de tributos regidos pelo regime da cumulatividade e da não cumulatividade, tá? Então, apesar do tratamento de definição desses conceitos, aparecer nesse momento, cumulatividade e não cumulatividade são características que se aplicam também a outros tributos. Já falei para vocês, um exemplo do ISS. O ISS, ele é um imposto cumulativo. Ah, Denis, mas como é que eu vou saber essa questão de se ele é cumulativo ou não cumulativo? Eu já falei para vocês. Ele é não cumulativo quando a legislação permite o aproveitamento de crédito pelas suas entradas, tá? Um exemplo de regime um tributo não cumulativo, nós vimos é o ICMS. O ICMS ele é não cumulativo. Por quê? Porque ele permite aproveitamento de crédito pelas suas entradas, tá? Já o regime cumulativo, é aquele que não tem o crédito pelas entradas. O ISS, por exemplo, é um tributo cumulativo, O ICMS não cumulativo, tá? Então tem essa diferenciação, tá? Então são essas características que diferenciam o cumulativo do não cumulativo, tá? Então é pela cumulatividade. Ela é uma forma de apuração do tributo, no qual o mesmo é exigido em toda a cadeia da produção, da fábrica ao consumidor final, ocorrendo a sua incidência em cascata. Nesse modelo, toda operação realizada pela pessoa jurídica é tributada integralmente, sem se considerar a possibilidade de amortização dos valores recolhidos nas etapas anteriores, ou mesmo dos créditos, de etapas anteriores. Então, isso é a cumulatividade. Lucro presumido é cumulativo, tá? Lucro presumido é cumulativo. Lucro real é não cumulativo, tá? Guarde bem essa diferenciação, tá bom? Então, a não cumulatividade, ao contrário do regime cumulativo, é caracterizada pela possibilidade de se abater o valor cobrado na operação anterior no valor da operação atual. Tem por objetivo reduzir a carga tributária da empresa, objetivando assim a redução dos preços, gerando diminuição do custo de vida, geração de empregos e novos investimentos, tá, pessoal? Então isso é a não cumulatividade, a permissão de crédito, a permissão de você abater os valores cobrados em operações anteriores, tá bom? E como eu disse, ele tem realmente o objetivo de reduzir a carga tributária. Reduzir no lucro real, sim. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como se fosse um planejamento tributário, mas prefeito do PIS e COFINS. Só um exemplo aqui, vocês vão ver que se a empresa adotasse a não cumulatividade, isso prefeito do PIS da COFINS, ela pagaria menos tributo do que se fosse pelo regime cumulativo, tá? Então, mais uma vez eu friso, olha a importância de se conhecer a legislação, a importância de vocês saberem as definições corretas dos tributos, as alíquotas corretas a serem aplicadas aos tributos, para se fazer um planejamento tributário. Um excelente planejamento tributário, começa, como eu já disse antes, do fato gerador, e pode trazer uma economia muito grande para a empresa, sempre dentro da legalidade, pessoal?
Então, o PIS e COFINS é o regime não cumulativo, né? É um regime de incidência da contribuição para o PIS e COFINS instituído em dezembro de 2002 e fevereiro de 2004, respectivamente. O diploma legal da contribuição para o PIS não cumulativo é a Lei 10.637 de 2002 e para a COFINS é a Lei 10.833 de 2003, tá? A apuração do PIS e COFINS, pessoal, ele é mensal, tá? Diferentemente do regime, seja lucro presumido ou lucro real, ele é mensal, tá? Lembrando o lucro real, falei na aula anterior, imposto de renda e contribuição social. Você tem duas formas de apurar. Ou você apura a cada 3 meses, levanta o balancete, o balanço patrimonial, apura-se o lucro a cada 3 meses e faz o recolhimento do imposto de renda e contribuição social. Então, é a opção trimestral do lucro real. Ou você opta por apurar o seu lucro uma vez só no final do ano, né? O seu balanço patrimonial, fechamento de uma vez só no final do ano, mas optando por esse regime anual, tanto o imposto de renda como a contribuição social, você tem que ir pagando ele mensalmente por estimativa naqueles mesmos índices de cálculo do lucro presumido, ok? São as duas formas de calcular o imposto de renda e a contribuição social dentro do lucro real. O PIS e COFINS não, ele é mensal. Todo mês paga-se o PIS e a COFINS. Ah, Denis, o PIS e COFINS é sobre lucro? Não, pessoal. PIS e COFINS é sobre faturamento, tá? Sobre faturamento. Não confundam no lucro real essa questão. Imposto de renda e contribuição é sobre o lucro, tá? Por isso o lucro real. PIS e COFINS não. PIS e COFINS são contribuições que você paga sobre o faturamento e ele é mensal, tá? A apuração mensal em diferente do regime permite o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica, tá? Nesse regime, as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS são respectivamente 1,65 e 7,6. Lembrem, né? No lucro presumido, a alíquota do PIS é 0,65. Já no lucro real é 1,65. Da COFINS no lucro presumido é 3. No lucro real é 7,6. Nossa, mas é mais caro a alíquota então do PIS e COFINS do lucro real? Sim, é maior a alíquota. Porém, ele permite que você se credite dos mesmos percentuais, tá? Pelas entradas, custos, despesas, encargos da pessoa jurídica que tiver, tudo isso eu posso aproveitar o meu crédito do PIS e COFINS. Lógico que tem umas regrinhas, óbvio, né, gente? A legislação brasileira sempre tem umas exceções que eu vou tratar para vocês daqui a pouco. Mas lembre-se dessas alíquotas, tá? Para fins do PIS e da COFINS não cumulativo no lucro real, ok? No lucro real. Então, são exemplos de situações que geram crédito de PIS e COFINS às alíquotas de 1,65 e 7,6 respectivamente, entre outros, né? Então, como eu falei, na saída, lembra quando eu falei o PIS e a COFINS é sobre o faturamento? Sim. Então, pelo faturamento que eu tenho, eu aplico 1,65 e 7,6. Pela minha venda, minha prestação de serviço. Mas as minhas aquisições, certo? As entradas que eu tiver, também eu posso me creditar de 1,65 e também de 7,6, normalmente, tá? Então, o que eu posso aproveitar como crédito? Das aquisições de bens para revendas efetuadas no mês. Então, compra de mercadoria para revenda, eu posso me creditar das minhas compras de mercadorias para revenda nessas alíquotas de 1,65 e 7,6, tá? Das aquisições efetuadas no mês de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda ou à prestação de serviço, também eu posso me creditar. De bens recebidos em devolução no mês, cuja receita tenha integrado o faturamento do mês ou do mês anterior e tenha sido tributado no regime de incidência cumulativa. Então, pessoal, por quê? Olha, eu vendi uma mercadoria no mês de maio. Quando foi na virada de junho, o contribuinte... Eu vendi dia 31 de maio, meu faturamento é de maio. Dia 31 de maio eu vendi um produto. Quando foi dia 1º de junho, já é outro mês, virou mês. O contribuinte vai e me devolve essa mercadoria. Ora, se devolveu não voltou para o meu estoque, né? É uma entrada, não deixa de ser uma entrada novamente. Eu me credito, tá? De 1,75 para o PIS e 7,6 para a COFINS, tá bom? Das despesas com energia elétrica, pessoal, também você pode se creditar aí do PIS e da COFINS, desde que essa despesa seja realmente da empresa, tá bom? Da empresa.
as pessoas jurídicas de direito privado e as que são equiparadas, né, pela legislação do imposto de renda com base no lucro real, estão, como eu disse, incidentes à não cumulatividade, exceto expressões em contrário na legislação, tá? Por quê? Questões financeiras, cooperativas de crédito, né, empresas particulares que exploram serviço de vigilância, entre outras, né, você tem os regimes especiais, tá bom? Então sempre observe essa questão. Tem algumas atividades, tá, que tem algumas situações especiais na legislação. Gente, infelizmente, a legislação no Brasil ela é extensa, ela é muito ampla, tá? Esparsa, muitas vezes não é até compilada. Compilada eu falo quando você está faz uma alteração unifica, tá? Muitas vezes isso não acontece. Então, nós temos, infelizmente, várias particularidades em relação ao PIS e a COFINS, tá? Então, sempre atentos à legislação, tá bom? Nesse exemplo específico aqui, lembra que eu falei da questão do crédito lá, né, gente? Então, para pessoa jurídica, tá? Então, se eu tenho despesas com pessoas físicas, por exemplo, com o sócio, eu pago o aluguel, né? Eu pago o aluguel de uma casa, de um cômodo comercial em nome da empresa. Esse aluguel que eu estou pagando é um custo para a empresa, uma despesa para a empresa. Então, o que acontece? Eu posso me creditar desse valor para o PIS da COFINS, tá? Mas se eu estou pagando um imóvel, uma casa, para servir de residência para o sócio, tá? Da empresa. É o sócio, é o administrador, o dono da empresa. Eu estou pagando aluguel para ele na pessoa física. Esse aluguel não se destina a crédito de PIS e COFINS, tá? Então tome bastante cuidado com essa questão. Só num exemplo aqui para vocês compreenderem essa questão da não cumulatividade e da questão que eu falei do planejamento tributário, a importância. Olha só. Vamos colocar aqui um exemplo. Que eu tive bens adquiridos para revenda de 150 mil num mês. Eu tive revenda de mercadoria de 220 mil nesse mês. E descontos incondicionais sobre a venda de 15, né? Detalhe. Bens adquiridos para revenda. Bens adquiridos é entrada, né, gente? Adquiri um bem para revenda. É uma entrada. Tive entradas nesse mês de 150 mil, tá? Vamos imaginar que fosse um supermercado aqui. Nesse mês eu tive venda de mercadorias de 220. Então, comprei 150 mil de mercadorias e vendi 220 mil de mercadoria. Eu tive desconto incondicional de 15 mil sobre venda. Lembrando, novamente, desconto incondicional. O que acontece? Eu deduzo da minha venda, né? O desconto incondicional, destacado em documento fiscal, eu posso deduzir da minha venda, né? Imaginemos, então, o cálculo no regime cumulativo, lá no lucro presumido, tá? Como ficaria esse cálculo? Ó, minha revenda de mercadoria foi 220, certo? Beleza. Meus descontos incondicionais foram de 15. O que eu faço com o desconto condicional? Deduzo da revenda. 220 menos 15, 205. Ok? Como calculo o PIS e COFINS no lucro presumido? 205 mil no faturamento vezes 0,65 do PIS, eu teria um PIS a recolher de 1.332,50. A COFINS, 205 mil minha venda, 3% é a alíquota, né? Minha COFINS a recolher 6.150. Pronto, essa seria o cálculo dentro do lucro presumido, né? Somente com essas apurações. Agora vamos imaginar que essa empresa seja do lucro real, tá? No regime não cumulativo, optou pelo não cumulatividade. Olha só, lembra que eu falei aqui, ó, anteriormente, eu calculei o PIS e a COFINS no lucro presumido apenas sobre o faturamento sem direito de crédito. Por quê? Porque é um regime cumulativo, tá? Lucro presumido é cumulativo, não tenho direito a crédito, ok? Agora aqui eu estou no regime não cumulativo, né? Lucro real. Regime não cumulativo, gente, eu tenho direito a quê? A crédito, né? Pelas minhas entradas. Então, se eu adquirir bens para revenda de 150 mil, eu tenho direito a crédito. Nas mesmas alíquotas aplicadas na saída. 1,65 para o PIS e 7,6 para COFINS, ok? 150 mil vezes 1,65 dá quanto? R$ 2.475 de PIS. A COFINS, 150 mil vezes 7,6, R$ 11.400 a COFINS. Crédito, tá? Esses são meus créditos do PIS e da COFINS, ok? Lembrando que eu estou na não cumulatividade. Para o débito,
o débito é pela revenda, né? Revenda de mercadoria. Eu revendi uma mercadoria de quanto, gente? 220 mil, ok? Tive um desconto incondicional, mesmo no lucro real, deduz, tá? Deduz no faturamento. 220 menos 15, 205. Pela saída, então, eu aplico as mesmas alíquotas. Meu PIS é 1,65. Então, 205 vezes 1,65, 3.382,50. 205 vezes 7,6, 15.580. Mas, como é não cumulativo, é o débito menos o crédito, ok? Então, meu PIS, eu tenho 3.382,50 pelo débito, certo? Mas eu tenho 2.475 pelo crédito, ok? Um menos o outro, eu vou ter quanto de PIS a recolher? 907,50, ok? COFINS. Pelo débito tem 15.580, mas pelo crédito tem quanto? 11.400, né? 15.580 menos 11.400 dá quanto? 4.180. Esse seria o meu valor da minha COFINS a recolher. Olha a diferença, pessoal. Se essa empresa tivesse optado pelo regime cumulativo, no regime cumulativo, o PIS dela seria 3.332,50. No não cumulativo é 907,50. A COFINS era 6.150. No regime não cumulativo, ó, no regime não cumulativo, eu tenho a COFINS de quanto? 4.180. Tá vendo? Olha a diferença, tá? Isso aqui no mês. Multiplica isso aqui no ano, tá? Já que o PIS e COFINS é mensal, né? Olha a economia que você propicia para a empresa, certo? Desde que você faça corretamente o planejamento tributário dessa empresa, certo? Opte corretamente pelo planejamento tributário. Então, se a empresa tem um grande volume de despesas, de custos, né? Compensa você estudar sim o lucro real, tá? Não cumulatividade, para efeito PIS da COFINS e para efeito também do lucro real. Por quê? Talvez uma empresa tenha um faturamento muito alto, mas a lucratividade dela é baixa, certo? Então, compensa você trazer ela para o lucro real, porque ele paga sobre o lucro. Como a lucratividade dela não é tão alta, ela vai pagar imposto de contribuição social sobre esse lucro. Se você optar, por exemplo, pelo lucro presumido, ela vai pelo faturamento. E talvez com um faturamento muito alto e a lucratividade baixa, ela vai estar pagando mais tributo no lucro presumido do que no lucro real, certo? Então, gente, olha, é isso, é planejamento tributário. Você sentar com o empresário, entender com ele a situação do regime tributário, da situação dele, né? Para poder, seu faturamento, seus custos, para poder optar pelo melhor regime, tá? Da empresa, tudo bem? Então, olha a importância do planejamento tributário, só nesse exemplo básico aqui do PIS e da COFINS, tá? Portanto, os valores a serem recolhidos no regime não cumulativo foram menores, sendo ele o mais vantajoso nessa situação, né, para o PIS e a COFINS, tá? Mas, como no Brasil sempre nós temos exceções, né? Receitas não operacionais, ok? Receitas financeiras, elas só compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS quando a empresa é do lucro real não cumulativo, tá? Lá no lucro presumido, eu falei para vocês, PIS e COFINS é só sobre faturamento, tão somente. Seja venda, seja serviço. Ah, mas teve um ganho de capital. Lá no lucro presumido, o ganho de capital só entra no lucro real, ou no imposto de renda da contribuição social. Ele não entra PIS e COFINS. Ah, teve juro ativo, não entra PIS e COFINS. Ah, teve juros sobre capital próprio, não entra no cálculo do PIS e da COFINS. Ah, eu tinha uma casa alugada, né? Receita não operacional. Não entra no PIS e na COFINS. Isso no lucro presumido, tá? Porém, no lucro real, sim, ele entra somando junto com o faturamento para fins do PIS e da COFINS, tá? Então, se eu tenho receita não operacional, se eu tenho receitas financeiras, essas receitas têm que ser somadas com o meu faturamento para cálculo da não cumulatividade, tá? Lembrando aqui que não gera direito a crédito valor pago de mão de obra, por exemplo, para pessoa física também. Como eu falei, pessoa física ali não entra, tá? Somente os custos e despesas da pessoa jurídica, tudo bem? Então, as alíquotas para fins das receitas não operacionais ou de receitas financeiras, pessoal, ela é diferente,
Falei, infelizmente a legislação brasileira é muito complexa, tá? Então tem que prestar bastante atenção nessa questão. A partir de 1º de julho de 2015, as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas a fim de EDIT. O que é fins de EDIT, pessoal? O EDIT é como se fosse uma segurança. EDIT em inglês é cercamento, é cerca. É como se fosse uma segurança para você. Só dar um exemplo para vocês entenderem o que é o EDIT. Ele é utilizado muito nessa área agrícola. Você planta um milho e hoje a cotação desse milho para venda está R$35, certo? A saca. Só que aí você não tem a garantia de que quando você for colher o seu milho que você está plantando agora, você tem esse mesmo valor, né? Então o que acontece? Você pode fazer uma compra, firma-se um contrato, uma compra, tá? Garantindo esse preço de R$35, tá? Para fins da venda do seu milho, tá? Isso é operação para fins de EDIT, tá? Tem muito utilizado nas questões cambiais, nas variações cambiais, tá? Então mesmo que você tenha receitas desse tipo de operação, né? Ela oferece para as pessoas jurídicas, né? Sujeito ao regime da acumulatividade, você tem alíquotas diferenciadas, tá? Quais são as alíquotas diferenciadas? Olha, para o PIS, nós mantemos a mesma alíquota lá do lucro presumido, 0,65. Já para COFINS é quanto? 4. Guardem bem isso. Então vamos supor, eu tenho uma prestadora de serviço que faturou R$100 mil no mês. Beleza. E ela teve receita financeira de 15 mil no mês. Tá. Eu vou pegar os 100 mil e vou multiplicar por 1,65 para achar o meu PIS sobre faturamento. Vou pegar os 100 mil e multiplicar por 7,6 para achar minha COFINS sobre faturamento. São as alíquotas do lucro real. Mas aquela receita financeira eu vou multiplicar por 0,65 para fins do PIS e 4% para fins da COFINS, tá? Então guardem bem isso, as receitas não operacionais, as receitas financeiras, a alíquota do PIS da COFINS é diferente, tá? É 0,65 e 4, tá? Eu vou passar depois exercícios para vocês memorizarem essa questão. Porém, como tudo sempre tem exceção nesse país, né? Quando for juros sobre capital próprio, tá? Receita proveniente de juros sobre capital próprio, mantém-se, tá? A alíquota de 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS. Ah, Denis, mas juros sobre capital próprio não é receita financeira? Você acabou de falar que receita financeira, a alíquota para o PIS é 0,65 e COFINS é 4? Sim. Receita financeira, receita não operacional, a alíquota é 0,65 para PIS e 4 para COFINS. Exceto juros sobre capital próprio, que continua sendo 1,65 e 7,6, tá, pessoal? É o decreto 8.426 de 2015. Sei que é complicado, mas é legislação, pessoal. Foi aprovado no Congresso Nacional, é a legislação aplicável, é o que nós devemos seguir para fins de elaboração de planejamento tributário, para fins de uma escrituração fiscal, de uma contabilidade correta na área tributária para o nosso cliente, para a empresa que você desenvolve uma consultoria, né? E para o seu cliente em geral, dentro da contabilidade, tá? Por isso que eu falo, gente, a contabilidade ela é muito interessante, porque muda-se demais a legislação no Brasil, tá? Então aquele profissional que sempre está antenado às mudanças na legislação, ele sempre estará passando a informação correta e sendo valorizado pelo seu trabalho, através do seu conhecimento, tá bom? Então sempre é importante saber essa questão. Imagina se você não sabe que a receita financeira alíquota é diferenciada para PIS e COFINS, e aí ele tem um ganho de capital lá, e você multiplica 1,65 e 7,6 ao invés de multiplicar 0,65 e 4. Dá uma diferencinha, né? Dá uma diferencinha bem grande a maior para o seu cliente pagar do que deveria ter pago realmente, né? Ou você continuar mantendo 0,65 e 4 para juros sobre capital próprio, quando na verdade o juros sobre capital próprio é 1,75 e 7,6. Então já daria um valor menor. Então a importância de se entender, de se compreender a legislação tributária para fins de um correto planejamento
tributário, tá, pessoal? Então, isso é o que eu teria que falar para vocês sobre o PIS e a COFINS no regime da não cumulatividade. Quero que vocês gravem novamente. A não cumulatividade é aquele regime que permite o aproveitamento de crédito, tá? Então, todo crédito oriundo, toda entrada, despesa, custos da empresa, né? Da empresa, pagos pela empresa. Eu posso me creditar para efeito do PIS da COFINS. Em qual alíquota eu acredito? 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS, né? Pela minha entrada. E pela minha saída, pela minha venda, minha prestação de serviço, eu multiplico 1,65 e 7,6. Lembrando que receitas financeiras não operacionais soma-se na base de cálculo, mas calcula-se diferenciadamente, né? 0,65% para PIS e 4% para COFINS, excetuando aquela receita financeira quando for oriunda de juros sobre capital próprio, cuja alíquota eu vou aplicar a mesma, 1,65 e 7,6. Lembrando que todo pagamento feito à pessoa física, mesmo que seja do dono da empresa, não me dá direito a crédito para fins do PIS e da COFINS, tá bom? Então guarde bem essa diferença entre regime cumulativo e regime não cumulativo para fins do planejamento tributário, tá bom, pessoal? Por gentileza, assista essa videoaula, tá? Novamente eu friso, disciplina a todos, tá bom? Nos estudos. E aí nós vamos, na próxima semana, na quarta-feira, eu vou disponibilizar umas atividades voltadas ao cálculo do lucro real, tá bom? Ao cálculo do lucro real. E aí eu vou marcar com vocês na quarta-feira um encontro nosso pelo Zoom, porque lá eu já vou falar sobre o nosso trabalho, tá? Eu vou deixar claro para vocês sobre o nosso trabalho e já quero nessa semana disponibilizar para vocês o trabalho já para vocês ir desenvolvendo, tá? Para me entregar daqui umas 2 semanas esse trabalho, tá bom? Pra gente poder finalizar a nota desse segundo bimestre. Então na próxima quarta-feira eu marcarei uma reunião com vocês a partir das 8h50 da noite, tá? Lá no Zoom, mando o link para vocês no grupo no dia, tá? Pra gente conversar a respeito, dúvidas também, para tirar dúvidas a respeito também do lucro real, quem tiver, tá? Como eu sempre friso para vocês, não fiquem com dúvida, tá? Não se sintam acanhados, perguntem realmente, tá? Porque é esse o momento da gente fazer o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Vou fazer a correção da atividade avaliativa de vocês, vou, como eu sempre faço, individualmente, colocar a nota para vocês da atividade avaliativa, tá? E gravo também as correções, tá? Em respeito daquela atividade do ISS e também do lucro real, que era para me entregar até a noite de hoje, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Friso novamente, não fiquem com dúvida, tá? Perguntem, mesmo aqui no grupo, ou por esse canal, ou mesmo no meu e-mail, tá bom? Uma boa noite a todos.